RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel, conectividade é o que nos une. Apoio Clínica Alphamen. Impotência sexual e ejaculação precoce tem tratamento. O Futebol 7 está voltando. A espera foi longa. Muitos desafios. Muitas mudanças. O esporte mais praticado do Brasil está mais forte do que nunca. Juntos somos maiores. Juntos vamos vencer. A RDC TV está pronta para te mostrar algo que você nunca viu. Jogadores vão se doar mais do que nunca em quadra. Prepare-se, o Campeonato Gaúcho vai começar. RDC TV, a evolução do Futebol 7 passa por aqui. E já dizia o poeta Ribeiro Neto, sextou com S de sorriso, nada de saudade, porque ontem a dupla Grenal venceu e convenceu. O Internacional é mais líder do que nunca, líder isolado do Campeonato Brasileiro. E o Grêmio, até que enfim, rapaziada, o Grêmio venceu com muitos desfalques e convenceu o Ribeiro Neto, ou nada disso? Acho que dá para se analisar, né? Mas com certeza, tudo bem, galera? Um grande abraço para vocês. Você tá elegante, cara? Cara, tá elegante, tu é. O verbo correto é. Tu é. Eu sou elegante, é diferente. Então, tudo bem aqui, deixa eu ajeitar aqui, assim e tal. Gente, eu acho que são as duas coisas. Primeiro, claro, comemorar o mais importante, que foram os resultados, né? Acho que fazia algum tempo que os dois não venciam na mesma rodada, né? Então, muito legal, que bom. Agora existem os pormenores e aí a gente entra naquela categoria dos torcedores, né? Torcedor comentarista, torcedor amoroso, torcedor de paixão. O torcedor de paixão está comemorando o resultado, né? Não interessa. O que eu acho é que os dois tiveram um início bem complicado, né? O Inter fez um primeiro tempo sofrível e ganhou de presente um gol que mudou todo o quadro do jogo. E aí, claro, no intervalo, o Kudê ajeitou, o atraso do Patrick resolveu, né? Um problema que o Inter tinha no meio de campo, que estava muito lento, que estava muito picado, perdendo a segunda bola, e isso ocasionou uma saída de bola também complicada. E aí ficou difícil para o Inter jogar. Resolvido isso, e com o gol, o Inter tomou conta do jogo. O Grêmio também passou por 20 minutos de grande sufoco, o time estava ansioso, a bola estava queimando, o time estava meio perdidinho em campo. Isso é um desentrosamento? Não, eu acho assim que o Renato foi muito sincero na entrevista coletiva. O Grêmio treinou de um jeito, começou jogando daquele jeito e não deu certo. E até tu sabe, se ligar de que estavam as linhas muito separadas, defesa, meio e ataque, então eu acho que... Mas aí o gol salvou o Grêmio, né? O Grêmio naquele momento estava mal no jogo, e aí veio numa cobrança de lateral, gol do Grêmio, gol do Grêmio. E aí mudou o jogo, aí sim o Bahia acusou o golpe, tá aí o gol do Grêmio, ó. O Bahia acusou o golpe e o Grêmio no primeiro tempo perdeu várias chances de gol, para variar. Pedir só pro pessoal colocar a tela correta aí pra gente, aquela tela dividida pra gente acompanhar, as barras de informações, pra você aí de casa também compartilhar nossa live no Facebook, curta, comente, compartilhe também, muito importante. Já tem os colorados pedindo, e o Internacional que é líder? Pra que começar com o Grêmio? Calma, gente. Hoje 10 minutinhos para cada um, a gente vai indo. Só vamos pedir agora a tela dividida para a gente ver os gols que o Darlan fez o primeiro gol como profissional ontem, Ribeiro Neto. Que importante isso. O que eu digo assim? O que o Mateuzinho, desculpa, o que o Mateuzinho foi fazer? Não, mas dá para entender muito bem, eu ia falar isso. A grande prova de que o Grêmio estava com dificuldades é que, por que o Darlan entrou no time? O Darlan entrou no time para o Grêmio ter um pouquinho mais de posse de bola, para acalmar um pouquinho, né? Ter no meio ali um pouco mais de constância no trato com a bola que o Lucas Silva não estava dando. Só que, como o Grêmio entrou um pouco perdido e o Isaac estava muito longe dos volantes, né, o que aconteceu? Ficou muito exposto todo mundo. E aí os próprios cartões amarelos do Mateuzinho
e do Darlan foram de tentativa de recuperação. Eles estavam correndo atrás dos jogadores do Bahia. E a zaga exposta. Então, o Grêmio já... Tanto que os dois volantes já cedo estavam com cartões amarelos. No segundo tempo, o Bahia, até por força de necessidade do resultado, abusou também de jogada de profundidade. E aí, se vocês observarem bem, todos os lances do amarelo e o vermelho do Mateuzinho foram no estilo de recuperação de jogada de profundidade, ou seja, correr atrás. Como ambos são lentos, né, e o Grêmio não tem um volante de posicionamento, acabou acontecendo isso. Mas menos mal, né, que o Vanderlei estava num grande dia. O Vanderlei, olha, se fosse todos os dias jogando da mesma maneira que atuou ontem... E o Bahia também tem os seus problemas, né? Então o Grêmio foi competente. Isso aí que me deixou mais satisfeito. E o resultado dá um... Sabe, eu até brincava de, o Renato vai para a entrevista coletiva de peito estufado, né? Tipo que, ufa, deu uma aliviada, né? Mas o Renato deu uma batidinha na gente, né? Deu uma aliviada e isso vai ter uma repercussão de confiança, né? Isso aí é muito importante. O Grêmio já deu uma subida na tabela de classificação. Um jogo a menos, já não é mais o pior ataque. E aí as coisas melhoram um pouquinho. Agora... E o Renato, de novo, foi muito sincero, né? Para quem quiser ouvir. Mesmo ganhando, o Grêmio sabe que tem muito a melhorar ainda, né? Comemora-se o resultado, mas a atuação do Grêmio teve, sim, vários problemas. O início do jogo foi muito complicado, o que poderia ter mudado toda a história da partida. Tanto é que o Vanderlei se tornou o melhor jogador do Grêmio ontem, porque o Bahia pressionou. 1 minuto de bola rolando, enquanto o Leonardo Sonda se prepara ali para entrar com as informações do Grêmio, o Gilberto fez um chutaço no meio que o Vanderlei já fez uma boa defesa. Foi no meio. Não, uma bomba. Leonardo Sonda, vamos com as informações do Grêmio, que agora tem o último jogo antes da reestreia, vamos chamar assim, na Libertadores da América, e preocupação para a montagem do time. Guilherme Paz, porque o Renato, na entrevista coletiva, ainda não garantiu o que vai fazer no time contra o Fortaleza. Se vai poupar jogadores importantes ou se vai com força máxima, afinal o Grêmio precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro. E tem essa baixa aí do Matheus Henrique, que foi expulso. Com isso, o Lucas Silva deve ganhar a vaga no time titular. E a gente especula que o Vitor Ferraz também ganhe uma sequência, já que o Orejuela tem uma sequência forte de jogos e deve ser poupado por causa do jogo da Libertadores. E essa situação, Leonardo Sonda, sempre com álcool em gel, né? Olha o enquadramento dele, sempre. O Léo não larga o tubinho. Valeu, Léo, obrigado. Muito bom, parabéns. Então assim, agora... Vamos voltar com os lances aí. E agora o que acontece? O Grêmio tem o jogo contra o Fortaleza na Arena. E já de novo, sabe, não dá para dar uma aliviada, né? Você tá vendo aí, o Leonardo Sonda saindo do vídeo. Saindo do vídeo. Então assim, não adianta você não dar sequência. Como é que o Grêmio vai poupar todo mundo para o jogo, por causa do jogo da Libertadores da América? Sabe? É isso que me deixa até irritado nisso aí. Poupa quem tem que poupar, né? O Grêmio já não tem o Kahneman, o Jean-Pierre, o Vitor... Já tem um monte que estão no departamento médico, tá? Essa situação do Kahneman preocupa para a Libertadores e não só para a semana que vem, mas sim para o Clássico Grenal no dia 23. Ele está sendo preparado para o Grenal e olhe lá. Então, assim, gente, o Grêmio tem que ganhar o jogo domingo contra o Fortaleza. Sabe? Então, não, agora a poupa... Não, poupa ninguém, para com essa bobagem. O Grêmio está na fase de grupos da Libertadores da América. Senão vai voltar toda aquela história. Esquece o brasileiro, o que importa é a Libertadores... Pela sequência de jogos, eu acredito que apenas Diego Souza possa ser poupado. Até deve. Aliás, é uma visão particular minha. Vou dizer agora... Não jogando nada. Que o Diego Souza, que foi o goleador do Gauchão, está devendo no Campeonato Brasileiro. Ontem ele errou uma cabeçada que não existe. Que ele não erra. E que não é... ele está errando muito gol. No Brasileiro, ele é um perdedor de gols. Ele fez contra o Fluminense e está cansando de perder gols. Mas, Ribeiro... Tem que ser dito isso, porque senão a gente fica só na garotada. Os guris não sabem definir a jogada, estão nervosos. Não. O Isaac evoluiu. Mas eu já vou dizer de novo o que eu disse para ele. A bola dele tem que começar a entrar na casinha.
que é o outro que está perdendo gol. Mas só assim. Está cansando de perder gol. É que no resultado, aí é que eu digo para vocês. Quando vem a vitória, tudo certo. O produto final, aí o Darlan virou a joinha que fez o gol, virou a joia da base. Que o Darlan realmente estava mal. O Isaac, nossa, tá jogando muito. Não está jogando muito. Que jogo vocês viram que o Isaac foi o destruído? Não, o Isaac não destruiu, pelo contrário. Eu acho que o Isaac está numa posição... E aí eu vou dizer... 600. O Isaac realmente tem uma dificuldade naquela posição porque não é a dele, ele está se adaptando. Ele não quebra galho? E eu acho que ele está se esforçando. Eu acho que ele está evoluindo. Mas eu vou dizer, para atacante, está na hora da bola dele entrar. Né? Porque se você observar as finalizações do Isaac... Ele está devendo. Então, eu digo isso não para ser tranca-rua da satisfação do torcedor. Não, comemora a vitória, mas olha tudo que está acontecendo, para você depois não ficar se enganando. E aí, como eu digo, eu brigo a vida de Twitter. Uma hora você pensa uma coisa, 5 minutos você pensa outra, 3 segundos você pensa diferente. Não, não é assim. Vamos olhar o todo. Eu acho que a vitória foi fundamental, especialmente para dar uma segurada numa coisa ruim que estava crescendo. Isso é o mais importante. Agora, em termos de desempenho mesmo, eu acho que o Grêmio teve as dificuldades de sempre e teve, na minha opinião, a personalidade de aproveitar momentos do jogo que lhe foram favoráveis. Repito, se não é aquele gol do Alisson no primeiro tempo, o Grêmio estava sofrendo até agora a pressão do Bahia. Deixa eu só te perguntar uma situação, enquanto a gente está vendo a expulsão aí do Bahia e tudo mais. A entrada do Luiz Fernando ontem. Entrou uma bem, jogada bem. Não, ele entrou mas bem o Renato foi inteligente em colocar o Luiz Fernando e tirar ali a velocidade. É porque o Bahia avançou todas as suas linhas. E o Renato viu espaço. E aí deu espaço, entendeu? Deu espaço. E aí, tudo bem, aí entra a característica do jogador, né? Entrou bem ele. O Fernando teve ter chance também de concluir. É aí que eu digo, ele pode ter, na chance de deve poupar ou não, no final de semana, o Luiz Fernando pode entrar ali na do Alisson para ver quem é o Luiz Fernando. Eu repito, o Grêmio está precisando de jogo. O que é jogo? De treino, de jogo jogado, que ainda isso, na minha opinião, o Grêmio está devendo. Gente, vamos rapidinho assim, vamos pro Internacional e já voltamos para o Grêmio. Vão mandando as mensagens de vocês aí na tela. O Internacional que venceu, o Thiago Galhardo, olha, para mim, atualmente o melhor jogador do futebol brasileiro. Posso estar errado? Não sei, é a minha visão. Eu acho que está certo. O Thiago Galhardo está fazendo diferença. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês estão acostumados a me ouvir aqui sobre valores cognitivos. Que, na verdade, Sabe o que eu descobri ontem? De inteligência para jogar. Que ele era funcionário público. Eu realmente, desculpa, eu não sabia. Tu sabia disso? Não sabia. Thiago Galhardo, ele há alguns anos atrás, ele se lesionou. Até, desculpa as informações não serem tão concretas assim. E no que ele se lesionou, o pai dele falou pra ele, eu vou te dar um carro se tu passar num concurso. Que já tinha aquela não vou mais jogar. Ele foi lá e me passou num concurso da Petrobras para trabalhar em plataforma. Por isso que ele é tão inteligente ter esse lado. Tá bem, mas a inteligência para jogar, eu repito, não é cultural. A inteligência para jogar é saber jogar o jogo. E a grande prova da inteligência do Galhardo, e que a gente cobra de alguns jogadores que devem nesse valor cognitivo, que é o politicamente correto, né, para não falar em burrice e inteligência, é o gol, primeiro gol. Quando pintar o gol de novo, vocês vão observar, se puder dar uma fremeada. Uma fremeada. No lance que ele vai e volta. Exatamente. Se vocês observarem bem... Gente, Lipe, aí no nosso switch, a imagem pode ficar estranha mesmo, mas vai lá no gol, volta no gol que a gente fica nesse detalhe. O que é o seguinte, quando o Edenilson faz a jogada individual, aliás, foi o que salvou o Inter no primeiro tempo, foi uma jogada individual, porque estava difícil para jogar. O Internacional estava bem mal no jogo, o meio-campo estava perdendo toda a segunda bola, né? A saída estava picada, né? E o Ceará teve até uma grande chance, não teve competência. E depois, é óbvio, o Ceará rondou, mas não sabe. Aí, agora, olha o que acontece. Se você poder dar um pouquinho, um frame mais. Clica e vai. Um mais. Tá tudo bem, deixa assim. Um segundo antes disso aí que você está vendo, o Thiago Galhardo, ele dá um passe para trás, ele erga. Tem uma câmera aqui da transmissão, que ela é lateral. A linha de impedimento da transmissão, desculpa a gente não ter, pessoal. Mas mostra Pode ficar voltando esse lance aí. Exatamente o que aconteceu. O Thiago Galhardo, ele está olhando para o jogador, está olhando a posição do Edenilson e ele faz um passo para trás para ficar em condições de jogo.
Entendeu? O que é isso? Isso é o que a gente cobra de Moisés, de Rodinei, cobrava do Marinho no Grêmio, que até no Santos está muito Bruno bem. Cortez, cobrava de Luciano no Grêmio, do Cortez no Grêmio. Tu saber jogar o jogo. Então o cara sabe jogar, ele sabe que se ele não desse aquele passo para trás, ele ia estar impedido. Ele ia estar impedido e aquele gol não ia valer. Então o que acontece? Ele dá o passo para trás e fica em condição de jogo. Sabe? Então, isso é o valor cognitivo que a gente fala tanto, né? Da inteligência para jogar. Não tem nada a ver com o valor... Claro. Aí, vamos sequência aí dos lances agora. O Thiago Galhardo é um cara que tem uma inteligência cultural legal, beleza, mas ajuda ele. Mas para jogar futebol, né? Quando se cobra inteligência para jogar futebol, não é o canudo, não é a cultura, é saber jogar o jogo, que é, por exemplo, que o Sarrafiori não tem e não vai ter, sabe? Ontem, para jogar o jogo, por exemplo... Gente, o que foi isso? Não, vamos lá, só para ficar nessa situação. O Peglo, que olha, que infelicidade, né? O Leonardo do Sonda vai trazer as informações, mas que tinha que entrar o Sarrafiori? Eu realmente... Eu não entendi. Eu não entendi por quê. Porque vamos admitir que ele estava vendo que estava perdendo meio campo. Então ele ia colocar um cara de ataque que também pudesse compor meio, para aumentar o volume de jogadores no meio, né? Segundo, é um cara de arremate, de média distância, que é o que tem de melhor do Sarrafiori. Beleza, mas ele podia botar, com todas essas características, o Alessandro. Não precisava ser o Sarrafiori, porque até está embora, já está indo embora. Vamos só aí, ó, Leonardo Sonda, o Sarrafiori está para se apresentar no Curitiba, não é isso? A informação que a gente tem é que ele viaja segunda-feira para o Paraná para assinar com o Coritiba. Realmente, e a gente é acostumado, né? Jogador que geralmente está em negociação com outro clube, nem concentra para a partida. Então foi estranho o Sarrafiori ter concentrado e ainda ter entrado em campo ontem com a lesão do João Peglo. E Guilherme Passo, só trazendo um pouco dos números do Galhardo para o debate, o Galhardo no Campeonato Brasileiro já tem 8 gols e 3 assistências em 9 jogos, ele jogou todos os jogos do Internacional, e no ano ele tem 13 gols e 7 assistências com 26 jogos. Só comparando a temporada anterior do Galhardo no Ceará, ele fez 12 gols na temporada inteira. Então ele já tem 13, já ultrapassou a marca do ano passado. Obrigado, Leonardo Sonda. Só responde aqui uma situação, deixa eu só, o Diego Ribeiro Neto, quando é que você vai deixar de ser tão chato? Assim, deixa eu dizer para vocês o seguinte, eu não tenho nenhum problema com essa pecha de ser chato, porque eu diria para vocês o seguinte, alguém tem que ser chato, entendeu? Por que eu digo que alguém tem que ser chato? É que eu sou legal. Não é isso, é porque... Vamos com as imagens aí do Internacional novamente. Seria muito cômodo para mim chegar aqui e abrir o sorriso, que eu tenho muito bonito, que é meu sorriso, né? Ai, que alegria, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas se eu só esperar para analisar o resultado, eu não tenho por que estar aqui. Daí tu é oportunista. Não, mas não é. Aí não tem por que estar aqui. Então eu estou aqui para analisar exatamente os pormenores e tentar achar, né? Tentar, pelo menos, achar os porquês. Né? Por que o Inter ganhou? Por que o Grêmio perdeu? Por que o Grêmio ganhou? Por que o Inter perdeu? Por que estava tendo dificuldade? O Kudê, ele armou um time, tá? Poupando alguns jogadores. O Nonato, na minha opinião, é um belo jogador de futebol. Só que para o jogo de ontem não funcionou. Porque o Nonato, fazendo no meio, ele deixou muito lento a transição do time do Internacional. Então o Inter saía com a bola, perdia na segunda bola. Quando ele perdia a segunda bola, deixava a defesa exposta. Então o Ceará ficou rondando perigosamente, teve essa chance aí, entende? E ficou rodando por quê? Estava picada a saída, o meio-campo não estava segurando e, por consequência, a bola nem chegava no ataque. Então estava ruim. Quando o Peglo sai, e ele não quer botar o Patrick porque está poupando o jogador, e não põe o D'Alessandro, não sei porquê, e nem o Abel, e nem o Marcos Guilherme, é porque ele estava achando poder que o Sarrafiori poderia, de alguma maneira, fortalecer esse meio-campo, sendo mais um homem, e teria a velocidade para chegar na frente, para concluir a gol. Não deu certo, né? Não deu certo. E o Inter só, vejam só, o gol do Internacional no final do primeiro tempo foi um achado. Foi um achado, porque estava mal o time, estava muito mal. Então, sai esse gol e termina o primeiro tempo. Deu tempo, então, para o Kudê, no intervalo... mudar as peças. Arrumar a casinha.
Ele rearruma a casinha, sabe? Vê que estava com um problema de meio campo, o Inter volta a ter com uma nova atitude e aí dominou o jogo. E aí quando o Patrick entra, arruma a casa definitivamente, sabe? E aí o Inter se estabeleceu no jogo com tranquilidade. Só pra gente voltar para o assunto do Grêmio, do Tricolor Gaúcho, que venceu ontem também, lendo algumas mensagens aqui, só para responder, vai respondendo enquanto eu vou vendo as mensagens, que tem umas coisas que não tá podendo entrar. Johnny, deve continuar no time titular? Deve. O Musto e o Rodrigo Lindoso agora já estão sendo reintegrados ao grupo por conta da Covid-19. Eles são os titulares. Eles são? São. Tu tem certeza? É o Lindoso, o Musto e depois o Johnny. Essa é a fila. Mas tá? será que com essas atuações não dá para mudar a fila? Eu acho que assim, ó, o Inter vai entrar no jogo... Eu acho que o Johnny vai sentir a Libertadores. Eu não sei. Eu acho que ele futuramente será titular do Internacional. Sim. Tá? Agora, tem um contexto que o Cudê sabe melhor do que a gente. Do tipo, eu tenho um jogo contra o América de Cali que eu já vou ter um bando de guri. Por quê? Só voltar para as imagens do Internacional aí. Eu vou ter porque eu tenho muitos desfalques. Eu não tenho Cuesta, eu não tenho Moisés, eu não tenho isso. Não tenho um monte de jogador. Então, o cascudo que ele tiver, ele vai botar. Se o Lindoso tiver condição, ou o Musto, ele vai botar isso aí, para segurar a onda. Né? Para segurar a onda, porque é um jogo muito importante contra o América. Não, o Musto tá fora. Então ele tem que jogar Lindoso. Por que isso? Ele tem o trio de ferro dele, que é o que sustenta o time, né? Patrick, Bosquilha e Edenilson, e ele vai ter que botar um cãozinho de guarda. Por quê? Esse jogo contra o América, na minha opinião, vai decidir a classificação do Inter. Porque hoje, para a dupla Grenal, o concorrente é o América, que ganhou do Católica lá no Chile. Então esse time é o concorrente. E o Inter Grêmio, tem que querendo matar. ou não, tá torcendo pelo Internacional, que já mata ali os dois. A vitória do Inter contra o América vai favorecer os dois. Tá? Vai dar tranquilidade para os dois. Então, esse jogo é fundamental. Então, enfim... O Johnny ou o Lindoso, a dúvida que a gente já volta a falar do Internacional. Vamos para o Grêmio agora, o Grêmio que tem jogo em casa e depois uma viagenzinha na Libertadores da América. Mandar um abraço para o Daniel Collin, deve estar faceiraço com a gente lá no grupo, né? Humberto Claudino, Diego de Oliveira, ainda que esse comentarista só acha. Não entendi. Carlos Costa... Pode falar. Não, Pode ele falar, mandou isso. não tem problema. Ô Diego de Oliveira, manda novamente aí o comentário que a gente se perdeu um pouquinho aqui. Steve Martins, boa tarde. Obrigado pela audiência novamente, hein? O Grêmio sem o cavalo cansado não tem qualidade no meio de campo. Não tem. Cara, não tem. Não tem. O Michael, assim, ó, é uma coisa que ficou, com a ausência dele, ficou muito clara. Podem achar que ele tem problemas físicos. Eu disse que ele é o principal jogador. Ele joga uma partida e fica 3 fora, e talvez seja aí uma outra posição que o Grêmio tem que dar uma olhadinha com mais carinho para contratar. Tá? Porque... Mas tem? Se tu quiser achar, tem. Se quiser pagar. Quiser pagar, tem. O problema é achar um jogador mais jovem, entendeu? Agora o Grêmio tá querendo o Rômulo de novo. Chega, não aguento mais velho no Grêmio, cara. Tá? Então, assim, ó, precisa ver, porque o Michael faz muita falta. Né? O fundamento criatividade do meio campo do Grêmio, o Jean-Pierre e Michael, sem o Michael já é grande diferença. Se não tem o Jean-Pierre ainda, então realmente fica complicado. Vinícius Roque da Silva, falando aqui da questão do concurso do Thiago Galhardo, da inteligência. Mauro Novelli, somos líder, mas o futebol do Inter está muito devagar. Moisés fraquíssimo. E Zé Gabriel também. Paulo Sérgio, essa liderança do Inter é uma ilusão, infelizmente. Anderson Monteiro, ontem foi a última chance do Sarrafiori. Sim, foi. Foi. Agora vai para o Curitiba segunda-feira e tchau e mesmo. Se o Sarrafiori entra ontem, faz 3, resolve o jogo, daí fica. Mas não resolveu. Ivan Carlos aqui na audiência também, na Libertadores, o Lindoso volta à titularidade. Ayrton Serrafim segue o líder e você vai mandando sua mensagem, vai compartilhando a live, copia aí o link, manda naqueles grupos do WhatsApp, a galera tá corneteando, segue o líder, o cavalo cansado do Maico, né? Manda lá que a gente vai debatendo tudo aqui pra vocês. O Vini CT, acho que mora aqui na rua, pelo que ele falou na semana passada. Boa tarde, grande Guilherme, grande Ribeiro Neto, qual a situação do Rodrigo Dourado? Uma pergunta que a gente recebe todos os dias. Antes da pandemia, eu ia jogar bola com os guri, eu num bar com os guri, com as amigas também, com a namorada.
E o Rodrigo Dourado? Todo mundo pergunta em tudo que é lugar. A gente não sabe responder. Não sabe. O departamento médico do Internacional... Belo passe do Everton, né? Belo passe do Everton pro Darlan. E eu fiquei muito feliz que o Darlan fez o gol, porque quem viu o jogo do Grêmio sabe que o Darlan, a finalização não é o forte dele. Ontem a gente debateu para ele ser titular, né? Mas não é o forte dele. Tanto é que ele teve 2 oportunidades de chutar antes e, meu Deus, tem uma bola que ele chutou foi para lateral, foi um horror. Né? Não é o forte dele. Mas aí, assim, ele pegou bem nessa bola aí e, cara, que legal, cara. Eu fico feliz, né? Porque eu acho que, embora não tenham sido brilhantes, essa dupla é melhor que com o Lucas Silva, né? Porque já se viu que com o Lucas Silva o time do Grêmio fica muito prejudicado. E o Darlan pisou na área, né? Coisa que o meio de campo do Grêmio não vinha fazendo. Então, assim, ó, eu fiquei muito feliz, tá? Agora, a gente, como eu repetir, o chato aqui, já que vocês estão dizendo, o chato aqui quer ver todo o contexto, quer ver todo o pacote, né? Eu não posso só ver o resultado ou quem fez gol, porque senão aí não preciso estar aqui. E essa situação, Darlan, que será titular no próximo final de semana, já que o Matheus Henrique está suspenso e o Maicon deve ser preservado, sim. Tem essa questão da lesão, mas não vão antecipar. O Maicon é uma situação diferente, né, pessoal? A gente entende um pouco da idade, do desgaste físico. Não, é assim. Ele tem que jogar Libertadores. Ele é um jogador que fisicamente está prejudicado. O Maicon tem que estar pronto na Libertadores da América. Mas ele é, talvez, tecnicamente, o melhor jogador do Grêmio. Só que ele pronto na Libertadores da América, ele resolve também. Ele ajuda. Ele ajuda. O Renato não tem que pensar, vou colocar ele contra o Fortaleza. Com todo o respeito ao Fortaleza. Acho que não vai jogar. Não vai jogar, mas eu tô pensando. O Grêmio tem ganhado Fortaleza. O Grêmio pare com essa história de que, agora é Libertadores. Não. Então deixe claro, o brasileiro é isso mesmo, nós vamos ficar ali e tal. Então deixa claro pro torcedor, porque senão fica uma coisa, sabe, sem sal. Vamos fazer uma crise? Vamos botar crise aqui no programa? Fala, Renato, fala o que tu achou da imprensa, né, te corneteando, a gente falando dos problemas, dos erros. Fala, Renato Portaluppi. A gente respeita sempre a opinião de vocês, mas veja bem, é uma coisa que eu não concordo com algumas pessoas da imprensa, é o seguinte, e eu respeito a opinião de todos vocês, mas é inacreditável como as pessoas tentam fazer com o ambiente do Grêmio. O Grêmio é um clube que nos últimos 4 anos vem ganhando tudo. Ganhou 7 títulos, chega quase em todas as competições. O Grêmio acabou de ganhar o Campeonato Estadual. Muita gente vai falar assim, mas o Campeonato Estadual não serve para muita coisa. Não serve para muita coisa o cara aqui não foi campeão. Para a gente aqui serve, porque título, é volta olímpica. É a mesma coisa, o seguinte, perde o título então. Então nós sempre vamos valorizar, independente da competição, sempre vamos valorizar o título. Há 10 dias atrás o Grêmio foi campeão do estadual. Começamos o brasileiro, não estávamos tão bem no brasileiro, nós temos um jogo a menos e todo mundo já começou a colocar coisas na imprensa e na cabeça da nossa torcida que muita coisa estava errada aqui dentro. O que está errado? É excesso de títulos? Qual é o clube que não fica 3, 4, 5 partidas sem vencer? O Flamengo, que é o melhor plantel do Brasil, foi o maior exemplo disso. Há pouco tempo atrás, nós empatamos com o Atlético Goianiense lá, um time que ganhou de 3-0 do Flamengo. Todo mundo achou ruim, a partida não foi boa, mas o resultado pra gente até que foi bom. Sempre é importante você não perder fora de casa. Então tem muita coisa que eu não entendo. Ao invés de pessoas da imprensa colocarem para cima não só o Grêmio, mas o futebol gaúcho, as pessoas começam a achar coisinhas que não existem, e não existem aqui dentro do Grêmio. É isso aí. Para o meu com todo azar, respeito, eu acho que existe. Para o meu azar, o Léo Souza escolheu a única parte da entrevista do Renato que eu não gostei, né? Porque é aquele velho blá 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 para falar para o torcedor que é apaixonado e que está tudo bem porque venceu. Essa é a única parte que eu não gostei, porque senão é aquela coisa, senão eu vou ter que dizer que, o Renato valorizando o gauchão, né? Mas lá, quando ganhou a Copa do Brasil, ele desvalorizou o gauchão. Lembram? O Grêmio não ganhava há 15 anos, mas ele tinha vencido 2 campeonatos regionais. Não, mas não valia, porque tinha que valorizar a Copa do Brasil. Então, o discurso é muito oportunista, tá? Mas eu entendo. Deixa eu só pedir pro pessoal de casa, pra gente continuar aqui, compartilha a live, dá aquele cliquezinho no curtir ali, quase 1000 pessoas só no Facebook. Mas eu entendo, pensa que não entendo, e ele pode acreditar. Pro Renato falar isso é porque ele realmente estava se sentindo incomodado. E o burburinho estava grande. Não adianta tentar enganar as pessoas. Você pode querer, você pode querer enganar as pessoas, mas a imprensa é muito importante nisso. Tentar filtrar o que está acontecendo e passar dentro de uma visão
imparcial aquilo que realmente a gente acha que está acontecendo. Pode colocar novamente aí as imagens. Não, vamos com o Leonardo Sonda? Vamos com o Leonardo Sonda primeiro, então. Depois a gente volta a acompanhar as imagens do Internacional, que aqui é papo, né? Grêmio é Internacional. E a Marisete Cláudia aqui mandou, isso aí, Renato, senta a ripa nesses loucos. Tá bem, tá bom. Mas segura. Fala, Léo Sonda. Ontem, além do Renato, o presidente Romildo Bolzan concedeu outra entrevista após o jogo. E ele falou das negociações do Tricolor, falou que o Wellington Martins não tem mais chance de vir para o Grêmio, que essa negociação está encerrada por parte do Grêmio. E o Diogo falou sobre a situação do lateral esquerdo, do Diogo Barbosa, do Palmeiras. Falou que o Grêmio já se acertou com o jogador e com o Clube Paulista, mas ainda faltam detalhes que o Palmeiras tem que resolver para que a negociação possa ser concluída. Guilherme Paz. Obrigado, Leonardo Sonda. Vamos falar do Internacional novamente. Que Ribeiro Neto. Quando a gente nos bastidores reclama, a solução vem rápido. Deixa eu só encontrar aqui, quando a gente fala do Internacional, que o Renato poupa, não poupa, o Internacional será que vai poupar? Será que o Internacional não vai poupar? Uma pergunta muito satisfatória também ontem. O Eduardo Cudê falou, vamos ver o Eduardo Cudê falando? Então tá bem, porque isso aí tá me deixando Temos agora para o pessoal de casa cara. Que veio corneteando, temos legenda para Eduardo Cudê. Isso que eu tô falando. Isso aí, finalmente. Mas o Tchatcho, com todo respeito, Tchatcho, o Domenech Torren, lá do Flamengo, o português dele tá bem melhor que o teu já, hein? Ele chegou há um mês. Fala aí, Cudê. Boa noite, Cudê. Justamente sobre o jogo contra o Goiás, onde você vai utilizar alguns jogadores que não têm tantos minutos assim, até porque na semana que vem já tem essa retomada da Libertadores. Pero vos como sabés lo que voy a utilizar? Porque a veces, mira, te voy a explicar una cosa, yo respeto todo, pero a veces cuando veo que ustedes están diciendo, Coudet estaría pensando, yo no hablo con nadie, ni con mi mujer hablo de lo que pienso del equipo. ¿Cómo ustedes imaginan y dicen lo que estaría pensando o lo que voy a hacer? O sea, ¿se entiende? No estoy enojado, porque siempre que interrumpo dicen que estoy enojado, no estoy enojado, pero se imaginan ustedes, no es que yo estoy pensando. Yo no puedo pensar porque esto es el día a día, tengo que ver cómo están los jugadores. Mañana no tenemos un parámetro de cómo están los jugadores que actuaron hoy, sino recién el sábado sabemos a las 48 horas cómo están los jugadores que hoy les tocó actuar y ahí vamos a ver quiénes son los que mejor están para el domingo, pero no podemos proyectar mucho. Mais ou menos. Deixa eu só umas mensagens aqui. Flávio Tachi, Euler Marques, daqui a pouquinho a gente vai falar da camisa 7 de Matheus Henrique, Ronaldo Naldino, Paulo Sérgio, João Toledo, Ronielson Ferreira, Valêncio de Moura, Juliano Brasil, direto de Bagé, Márcio Rodrigues, Fernando Chu, João Feijó aqui já foi, Paulo Menezes, Marisete Cláudio já foi também, Flávio Termezano, Fábio Silva de Oliveira, Michael Oliveira, Vinícius Roque, Ademir Nires, galera mandando mensagens, vão falando. Opa, até me enquadrar aqui melhor, desculpa para você aí de casa. Eduardo Cudê, ele falou diante do Bahia que... Não é isso. As pessoas parece que não conseguem, eu entendo isso, mas eu não posso, nós não podemos esquecer. Gente, o Inter joga quando contra o América contra o América de Cali? Quarta-feira? É isso? Todos os jogadores que estão fora do jogo contra o América vão jogar contra o Goiás. E nós estamos falando de vários jogadores titulares, porque eles estão fora, então não tem poupar, eles não podem jogar contra o América. Então por que vocês esquecem disso? O Moisés está fora do jogo, vai jogar. O Cuesta está fora do jogo, vai jogar. Eles vão jogar porque eles não podem jogar contra a América de Cali. Então parem de negócio de poupar, não tem poupar. Não tem poupar. Ele vai jogar com quem ele pode. É simples. Pode poupar é um Galhardo. Tu poupa quando tu tem todo mundo à disposição e aí tu vai escolher os jogadores. Eu vou, esse aqui eu vou... Não, contra o América está cheio de jogador que não pode jogar. Certo? Então ele vai jogar contra o Goiás com esses. É simples. E essa situação aí é a mensagem aqui do Fabrício Silva, que falou que o Internacional está numa crise ferrenha, o Internacional que vence e não sobe na tabela. Já começou a pegar isso, né? Olha a frase do Nelson, mas que titulares? Se os titulares não podem jogar contra o América.
Você tá me Eita, irritando produção! também, tchê. O Cuesta é titular. Tu acha que ele vai poupar o Cuesta? O Cuesta não pode jogar contra o América. O Moisés é titular. Ele não pode jogar contra o América. Vai jogar contra o Goiás. Que negócio é esse? Abre o estúdio aí, vamos aí com o Leonardo Sonda já. Ô, Leonardo tchê. Sonda, as frases polêmicas, hein, Leozinho? Só provoca o Ribeiro Neto, mas é o que tem, né? O Musso, se tiver condição, vai jogar contra o Goiás, porque ele não pode jogar contra o América. Mas, tchê! É isso aí, Ribeiro. A gente só lança as perguntas e tu dá o teu papo Tá me aí. irritando hoje, tá, Leozinho? Você tá me irritando. Hoje é sexta-feira, Ribeiro Neto. Eu já tô irritado. Mas por quê, Ribeiro? Eu vou ter que ver minha série lá, agora eu tô vendo. Sextou com S de sorriso, Eu tô Ribeiro vendo Neto. agora o Cobra Kai lá, do Karate Kid Da lá. Amazon Prime ou da Não, Netflix? da Netflix. Muito bom, Então, ó, adorei. dica pra você de casa, final de semana chegando. Cobra Kai, muito bom, adorei. Legal. Fala, Léo Sonda. Não só falando um pouco dessa sequência que o Inter tem no Campeonato Brasileiro. Depois, vou te dar uma lição. Me traz de novo quem é que tá fora na Libertadores. A gente tem o card lá, a gente É, bota daqui a pouco. porque aí quem tá fora, vocês vão ver quem é que vai jogar contra o Goiás. Vai. É mais ou menos isso. Ó, e o Leonardo Silva aqui mandando, ó, a imprensa é o maior vilã do futebol brasileiro hoje. Aham, tá bem. Obrigado pra ti, tá? Os caras lá que erram pênalti, que não correm, que não vão treinar, não são nada. Fala aí, Léo. É que assim, ó, hoje todo mundo é meio imprensa, tá? Com a rede social, isso aqui, ó, todo mundo é meio O imprensa. Twitter, né? rapaziada. Compartilha então a live. Fala, Léo. Só falando da sequência do Inter no Brasileiro, o Inter que tem 3 pontos de vantagem para o vice-líder Flamengo, o Inter nos próximos 5 jogos vai fazer 4 jogos fora do Beira-Rio, contra Goiás, Fortaleza, o Grenal e contra o Bragantino, todos fora e apenas em casa contra o São Paulo, que é um concorrente direto, por enquanto, na briga pelo título. Obrigado, Leonardo Sonda. Vamos rapidinho assim, ó. A gente vai falar do Grêmio agora também. Vamos pegar os desfalques na situação do Internacional para o Ribeiro Neto comentar aqui na reta final do RDC Esporte desta sexta-feira. Mas você de casa, recupere a confiança, recupere o prazer com a clínica, com a medicina sexual da Alphaman. Tá aí na tela para você, 51-3013-7172. 51-3013-7172. Medicina sexual é com a Alphaman. Tem outro parceiro que vai rodando aqui na tarde de informação para você daqui a pouquinho. Acesse aquele site que vai aparecer aí também, tá? Grêmio na tela para vocês, que o Grêmio, o Euler Marques aqui, mandar um abração lá pra galera do Tricolores da Geral, pergunta diária também. O Matheus Henrique sentiu, Ribeiro Neto. O Matheus Henrique sentiu a 7 nas costas dele, ou é aquela situação também que... Não. Não, ou aquela situação também assim que... Galera, abre pra mim que eu vou explicar pra vocês qual é o problema do Matheus Henrique. aqui. Aí, ó. Tá, desculpa aí. Vamos tá. com esse enquadramento mesmo. Matheus Henrique, tá? O titular é Matheus Henrique e Maicon, tá? Quando isso acontece, esses jogadores jogam apoiados, tá? Só faz do lado de cá, Ribeiro. Faz invertido hoje. Pra cá? É, aí. Tá bem então. Tá. Vai me complicar aqui, tio. Ah, mas faz parte. Matheus Henrique e Maicon, tá? Eles jogam apoiados, eles jogam aqui, ó, tá? Como eles têm muita qualidade técnica, né? Eles conseguem reter a bola, volume de jogo, mas ainda assim, quando o Grêmio perde a bola no setor, os zagueiros ficam expostos. É um problema que o Grêmio tem. Mas ainda assim, compensa pelo o que eles ajudam no setor ofensivo pela qualidade. Tá bem. O que acontece? Quando os dois jogam, Matheus Henrique e Maicon, o Matheus Henrique é o jogador que, quando precisa, assume a primeira função. Por que isso? Porque ele é mais jovem, ele tem mais vitalidade, ele corre mais. Embora seja lento igual ao Maicon, ele é menos lento que o Maicon. Então, ele assume. Só que aí, isso transformou um pouco o Matheus Henrique. O Matheus Henrique, ele é tão segundo volante contra o Maicon. Só que ele foi obrigado a mudar um pouquinho o seu posicionamento para tentar suprir esse problema que o Grêmio tem. E quando não joga o Maicon, é pior. Porque quando joga o Maicon, pelo menos pela qualidade técnica do Maicon, o Grêmio não perde tanto em criatividade e chegar lá na frente. Quando o Maicon não joga, o que aconteceu com o Lucas Silva e o Matheus Henrique? O Lucas Silva não é nem primeiro, nem segundo, não é nada. Aí o Matheus Henrique era obrigado a ele cumprir a função dos dois. Se atrapalhou. Foi muito prejudicado por isso. Eu digo assim, a grosso modo, o Lucas Silva fez o Matheus Henrique ficar pior. Com o Darlan, e foi por isso que o Renato colocou o Darlan, ele é um jogador que está mais acostumado a jogar com o Matheus Henrique. Tem um pouquinho de identificação no jeito de jogar.
tá? Então isso, teoricamente, é para ajudar. Não deu muito certo no início do jogo lá, contra o Bahia, porque o Isaac estava muito longe deles. E o Isaac no jogo está jogando centroavante e o outro no GPR. E é compreensível isso, porque o Isaac não é dessa função. Ele também está se adaptando a uma posição que não é originária dele. Então, o que aconteceu ontem? Darlan e Matheus Henrique. O Grêmio perdia a bola, ficavam os dois apavorados, correndo atrás dos jogadores do Bahia. Por isso, levaram os cartões amarelos. Entendeu? Porque tava um buraco aqui, ó. Tava um buraco, o Grêmio perdia a bola e aí os caras voando, né? Foi um horror. Quando o Grêmio faz o gol, o que acontece? O Grêmio baixa todas as suas linhas, fecha o Isaac a casinha, é aproximado dos volantes e aí o Grêmio consegue controlar melhor. Sim, simples, Ribeiro, é só querer enxergar. Só para ficar nessa situação do Darlan, do Matheus Henrique, do Lucas Silva, o João Feijó falou que discordava de ti bem anteriormente quando a gente falou do Lucas Silva, mas é que ele tá mal, mas porque ele tá sobrecarregado, que entra nessa situação, ou o Lucas Silva tá mal, porque ele é mal, vamos chamar assim, ou porque ele tá sobrecarregado? Não, o Lucas Silva é um jogador, você tem que analisar o pacote completo. Por que o Lucas Silva não deu certo no Real Madrid, depois de jogar muita bola naquele Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil? Porque é o Real Madrid. Porque falta ao Lucas Silva, não confunda energia com intensidade. O Lucas Silva é um cavalo de forte, só que ele é muito lento. A intensidade. Ele é muito lento. E o Lucas Silva é um jogador apenas ele não é um combinador de jogada. O Lucas Silva seria um musto do Cudê? É um musto como segundo volante, tá? Porque ele nem joga posicionado, ele tem só um toque curto, que não é produtivo, ou um lançamento, que é talvez o que ele melhor sabe fazer. É o lançamento e um chute forte de média distância. Para o estilo do jogo do Grêmio, isso é muito pouco. E como ele é lento, às vezes parece um cavalo cansado. Se vocês notarem, peguem história. O Lucas Silva é o jogador mais lento dos volantes para voltar, para fazer a recomposição. E aí ele estava prejudicando o Matheus Henrique. Infelizmente, sabe? Mas essa só para é o pessoal de casa também lembrar um pouquinho, vamos voltar com os melhores momentos aí do Grêmio, essa situação. O Ribeiro vai se posicionando. Eu vou me sentar de novo aqui. Chega. O Lucas Silva, ele substituiu lá naquela época, tá? O Casemiro em uma partida, o Toni Kroos na outra e o Modric em uma outra. Não deu conta do recado. Ele não conseguiu, entender o jogo do estilo do Real. E infelizmente, lhe faltou qualidade. Faltou cognitivo. Não é nem isso. Talvez não seja. É uma questão de característica, entendeu? É uma questão de característica. Não deu certo, faz parte do jogo. Nesse momento, a presença do Lucas Silva está prejudicando o Mateuzinho. E se tiver que escolher um dos dois, escolha o Mateuzinho. Essa que é a grande verdade, né? Tá, e agora, essa situação, só para fechar a Grêmio, a gente voltar para o Internacional. Darlan e Lucas Silva altera muito. Também não deu certo. Não, mas vai ter que jogar. Não, mas é o mesmo problema. Mas é o time que vai jogar. Se fosse o Renato, Darlan, Robinho e Isaac. Robinho. Eu jogaria com Darlan e Robinho, porque o Grêmio precisa vencer e o Grêmio precisa ter um pouquinho mais de criatividade. Eu jogaria com Darlan e Robinho, tá? Nada contra o Lucas Silva, mas também nada a favor pela bola que ele está jogando. É Darlan, Robinho. É uma experiência que poderia dar certo. Só para a gente ficar nesse assunto de meio de campo do Grêmio, ontem o Palmeiras amassou o Corinthians. Vamos só acompanhar como foi a manifestação dos torcedores no final da partida com o Rei da América, Luan. Acompanha aí como é que foi essa questão da torcida do Corinthians com o Luan. A gente botou uns pip para você de casa, né? Entender um pouquinho. Fora do Timão, Luan! 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 Isso aí é de ontem? Isso é de ontem. Eu estou brincando, eu sei que é de ontem. Mas e as máscaras? Cadê? E a aglomeração não pode? E a pandemia? Que negócio é esse? Acabou a pandemia. Gente, o problema do Corinthians é muito fácil de ser diagnosticado. Vamos colocar os gols da rodada e vamos debatendo? Os gols da rodada para você, Corinthians e Palmeiras. O Corinthians quis jogar com volume, com a posse de bola, contratou jogadores para isso e não deu certo. O avalista, além do Luan, teve Thiago Nunes, Dananá. O avalista da nova proposta do Corinthians era o Luan.
Porque o Luan era para jogar com volume. Não deu certo, o Luan afundou. Simples assim. Para jogar do jeito que o Corinthians está querendo jogar... O Fagner está defendendo mais que o Cássio. É que o Fagner achou que estava dentro do gol, viu? Foi por isso que ele fez isso aí. Ele achou que ele estava dentro do gol. Tá? Ele teve ele não sabia. Um erro de posicionamento. Ele não sabia onde é que ele estava. E aí ele fez isso aí. O Jefferson botou que o Luan é uma areia do futebol. Maré, não, o Luan, infelizmente, ele é um jogador que depende muito, né, do coletivo. Para o individual crescer, para o dele crescer, o coletivo tem que estar bem. Né? Tanto é que quando o Grêmio acabou perdendo a efetividade do seu DNA, de volume de jogo, o Luan caiu também. E o Corinthians, como não deu certo, o Luan, nesse tipo de jogo que o Corinthians quer jogar agora, que o Thiago Nunes resolveu jogar a Lacarini, né? Jogar por uma bola. O Luan não vai funcionar, não é jogador para esse tipo de jogo. Né? O Luan não tem essa intensidade que requer... O Luan não assim. tem a vontade que a torcida do Corinthians quer também. Não é nem aquela vontade. cara, aquela vontade. Não, a vontade assim. Eu digo assim, não tem. Ele não é um jogador... Torcedor do Corinthians quer aquele de carrinho, não vai dar. Não é um jogador assim. Tá? Então eu sinto, tá? Eu sinto porque o Luan, ele tem mais bola do que isso, bem mais bola do que isso. Daí a galera mandou que um é um Maré, agora que é um Peugeot, vamos indo. Aí o Luan começou a virar carro aqui pra galera aqui dos comentários. Situação complicadinha, Palmeiras venceu e Luxemburgo sobrevida, né? Palmeiras que não perdeu 4 vitórias, 4 empates e o Luxemburgo tinha crise. É o exemplo do time que está bem nos resultados, mas não joga nada. Joga nada. Mas até eu assim, não vi o jogo ontem contra o Corinthians. Marcou 3 pontos, porque ontem eu assisti 3 jogos. No celular, Internacional 0, Corinthians 4 no futebol feminino. Internacional e Ceará, Grêmio e Bahia. Todos no mesmo horário. O Vasco, hein? Alô, CBF. O Vasco da Gama é um time coelho, né, cara? Não, daí só falta o Renato. É que o Renato não sabia o resultado da partida, né? Pra falar, mas o Atlético Goianiense que a gente bateu no Vasco, bateu no Flamengo. E daí vocês estão criticando que o Vasco era um dos principais times. A gente empatou com o Vasco da Gama. Eita, situaçãozinha. Entra, Leonardo Sonda, pra fechar a sua participação. E pagar depois um patrocinador nosso aí, nosso novo apoiador, que não entrou ainda. Tem que falar dele também, essa situação. Fala, Leozinho. VIP Luxúria. Que loucura. Galera, ontem nos grupos de WhatsApp bombou, cara. Bombou mesmo. Fala, Leozinho, para fechar a tua participação hoje. Não, só para trazer informação, já que o Ribeiro fez a cobrança, a gente foi organizar. O time do Internacional que deve ir a campo na Libertadores tem Marcelo Lomba, Saravia, Rodrigo Moledo, Zé Gabriel e o Wendel na lateral esquerda. Abrindo o meio-campo pode ter Lindoso ou Johnny, Bosquilha, Patrick e Nonato. Na frente, Galhardo. E aí uma vaga em aberto que D'Alessandro, Abel Hernandes disputam esta vaga. Ou seja... Obrigado, Léo Sonda. Um abraço para ti, bom final de semana. Ou seja, Cuesta, Moisés, Edenilson... Tudo fora. Musto. Isso tudo vai jogar contra o Goiás. Isso tudo vai jogar contra o Goiás porque não jogam contra o América. Simples. Prachete está fora, isso não joga. Então quem está suspenso da Libertadores vai jogar contra o Goiás. Simples. Ô, Leozinho, tchau pra ti, bom final de semana, abraço e pra você aí de casa, calma aí, tem mais programa ainda. Vamos com a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Até que enfim, né? Ficou um dia só, uma noite, mas deu uma incomodada. O Grêmio estava na zona de rebaixamento. Internacional, salto, 20. O Grêmio que, deu um salto, foi a 11, agora vem sendo o Goiás, aquele jogo atrasado por conta da final do Campeonato Estadual, pode ir a 14. Então dá para empatar ali com o Vasco da Gama, que também tem um jogo a menos. Atlético Mineiro, Palmeiras, São Paulo, o bolo tá se criando. Tá começando a se definir. E vai ser embolado. E eu acho até por isso que o desempenho do Inter na tabela é maravilhoso. A zona de rebaixamento, se sair, apenas o Atlético Paranaense, na minha visão. Goiás, Red Bull e Curitiba ficam. Mas olha que vai ser uma disputa árdua aí, tá? Tem muito time ruim. Tem algum que tá ali em cima que tu acha que pode cair? Tipo Fortaleza? O Vasco vai cair, Fortaleza vai cair. Não, pra zona. Pra brigar por rebaixamento. Eu acho assim, eu acho que o Atlético e o Curitiba talvez saiam, tá? E aí o Bahia, com o Mano Menezes, tem que dar uma recuperada logo. A meta do Mano Menezes agora é pré-Libertadores, né? O Corinthians que abra o olho, tá? Porque Sport e Ceará certamente estarão abaixo ali brigando. Sport e Ceará vão brigar ali, tá? Que bronca.
Jogos da próxima rodada do final de semana, Atlético Paranaense e Curitiba. O clássico dos mortos daí. O Quem clássico ganhar, dos sai. desesperados aí, os dois. Os dois vão na zona, né? Sansão, Aí. jogaço. Fluminense e Corinthians, Bahia e Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino, Ceará e Flamengo, Palmeiras e Sport, Botafogo e Vasco, jogão. Opa. E legal horário também, né? 8 horas da noite, 8h30 de domingo, horáriozinho bom. Grêmio e Fortaleza, Goiás e Internacional. Domingo os dois Domingo jogos. os dois Tá jogos. bem. Pelo menos já não é no mesmo horário. Ribeiro, vai assistir tua série, vai? Ô, Cobra Kai. Pá, demais, cara. É, Adoro. sobre o que é, pra galera fechar? Pra quem viu o Karate Kid, o original, não o do filho do Will Smith, o original lá, com o Ralph Macchio, cara, quem viu essa série, velho como eu vi essa série, vai se deliciar, cara, porque é como se fosse uma sequência do que nós vimos lá, com os personagens mais antigos, novos personagens. Muito legal, cara. E quem gosta de karatê, né? Arte marcial, é legal, muito legal. Vamos colocar aqui na tela então para você o VIP Luxúria, né? Para você acessar vipluxuria.com na tela para você, enquanto vou lendo alguns comentários. Flávio Tachi, Euler Marques, Ronaldo Mulheres Nadino, reais Paulo Sérgio. para desejos reais. É mais ou menos isso, ó. É. Vou até fazer a pose aí, ó. É o prazer na real, chega de virtual. Ronielson Ferreira, Valêncio de Moura, Flávio Tachi, Juliano Brasil aqui, ó. Vou lendo repetido, tá, gente? Desculpa, senão tem que pensar muito. E eu não penso bastante. Márcio Rodrigues, Fernando Chu, Steve Martins, João Feijó. Vai indo, Ribeiro. Tchau pra ti. Paulo Menezes na audiência, Marisete Cláudio, Roger Rudek, Flávio Tormezano, Fábio Silva, Maico Oliveira, Vinícius Roque, Ademir Nires, Fabrício Silva, Diogo Oliveira, Leonardo Silva da Abadia, Gilmar Flores, Flávio novamente aqui, Brian da Silva, Rodrigo. Ô Rodrigão, desculpa aí teu sobrenome, hein? Não vou conseguir ler isso daqui não. Valério Morales. Vamos escrevendo aí que a gente vai mandando os abraços ainda. Sidney Barbosa, João Feijó, Priscila Maicon, Wilson Duarte, Dilto dos Anjos, Edivaldo Lages, Rodrigo Melo, Brian da Silva, Flávio Tachi. É isso. Gente, obrigado, hein? Alphaman, medicina sexual, resolvendo o teu problema de confiança, seu problema de prazer. Liga lá agora, 513013-7172. Resolve logo, porque a sexta-feira chegou, sabadão, domingo, né? Naquele trabalhinho. Conectividade é com a Vogel. Conectividade é o que nos une. E CIERS, há mais de 50 anos, sendo referência no estágio e na aprendizagem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Acesse o site ciers.org.br e fique por dentro de todas as novidades. Ó, você que está pela televisão, fica aí na programação. Daqui 4 minutinhos começa o Bairrista Futebol Clube com Benfica comandando toda a galera lá. E você que está no Facebook, a live vai cair, mas tu já retorna em uma nova live na RDC TV. Bom final de semana, se cuide, tchau! RDC Esporte, oferecimento CIERS 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. E Vogel, conectividade é o que nos une. Apoio Clínica Alphaman, impotência sexual e ejaculação precoce tem tratamento. O Futebol 7 está voltando. A espera foi longa. Muitos desafios, muitas mudanças. O esporte mais praticado do Brasil está mais forte do que nunca. Juntos somos maiores. Juntos vamos vencer. A RDC TV está pronta para te mostrar algo que você nunca viu. Jogadores vão se doar mais do que nunca em quadra. Prepare-se, o Campeonato Gaúcho vai começar. RDC TV, a evolução do Futebol 7 passa por aqui.